Tá um desespero aí, uma correria aí na extrema-direita. Por quê? Porque depois da prisão do tenente-coronel Cid, começou um burburinho. O burburinho é o seguinte, é que o Cid, que já fez uma delação, talvez faça uma outra. A segunda delação dele agora, eu não estou nem falando de um novo depoimento, sim de uma delação de novos crimes, é para que a Polícia Federal saiba quem é que estava pressionando o Cid a ficar soltando notinhas na imprensa dizendo que suas falas foram distorcidas, que na verdade ele não delatou o Bolsonaro, e a dizer aí, áudio que obviamente foi orquestrado, que ele foi obrigado a delatar, que ele foi obrigado a falar de coisas que ele não sabia, que senão ele ia pegar 30 anos só no caso da vacina, etc, etc, etc. Então, agora, tá uma correria na extrema-direita, porque eu sei, você sabe, a Polícia Federal também sabe, o próprio Alexandre de Moraes também sabe, só falta aí comprovar que o Cid estava sendo pressionado por aliados do Bolsonaro. Não sabemos se aliados diretos a mando do Bolsonaro ou se aliados do Bolsonaro que estão com medo eles de irem presos e mandar aí seus interlocutores pressionarem o Cid. O que nós sabemos é o seguinte, teve aí um plano bem orquestrado com uma coisa que mostra isso, que foi o Gabinete do Ódio agindo logo em seguida. Saiu o áudio do Cid na revista Veja, em seguida o Gabinete do Ódio já estava com um material pronto para começar a inundar as redes sociais dizendo que a Polícia Federal e Alexandre de Moraes são inquisidores. Aí você fala, caramba, peraí, tem coisa errada. Porque geralmente, pô, vem uma bomba, começa. Ao longo das próximas horas, as pessoas ficam sabendo e vão criando conteúdo sobre isso. Dou um exemplo, vem uma bomba contra o Bolsonaro. Eu tô aqui, vejo meu celular, vejo, caramba, vou gravar um vídeo, vou fazer alguma coisa, um post e tudo mais. Aí outro influenciador tá lá na casa dele, vamos supor que esse outro influenciador está trabalhando, fazendo outra coisa. Ele vai ver daqui 2, 3 horas, aí ele começa a criar conteúdo. Aí demora algumas horas para que todos vejam aquilo e todos comecem a criar conteúdo sobre isso, fazer seus posts, denunciar e tudo mais. Ou seja, é uma coisa, quando é orgânico, você vê que, nossa, aconteceu alguma coisa e vai subindo assim o assunto. No caso da fala do tenente-coronel Cid, saiu a matéria na Veja, depois de uma hora já subiu. Uma coisa muito, muito, muito orquestrada. O pior, eles fazem esse tipo de coisa orquestrada contra o Alexandre de Moraes, que é o relator do inquérito das fake news. Se tem um cara, se tem uma pessoa que sabe direitinho como funciona o Gabinete do Ódio, qual é o modus operandi deles, qual é o tipo de estratégia que eles usam, adivinha quem é? É o Alexandre de Moraes. Lembremos, no inquérito das fake news, ele não é só o relator, ele também é o chefe da investigação. Ou seja, ele é quem investigou o Gabinete do Ódio aí por 5 anos. No inquérito das milícias digitais, ele é o relator, quem investiga a Polícia Federal e o Ministério Público. Ele vai recebendo aí os relatórios da Polícia e da Procuradoria-Geral da República. No outro, não. Ele é quem tá. Então, você vê, peraí, ele sabe. E aí usam isso justo contra o Alexandre de Moraes. Ele já na hora viu ali obstrução de justiça e já mandou prender o Cid. Algumas pessoas, alguns juristas até de esquerda, eu fico pasmo com alguns juristas de esquerda que estão sempre ali para defender a extrema-direita. São sempre aqueles que é a esquerda que a direita gosta. E aí quando tem algum assunto ligado à Petrobras, ligado à soberania nacional, eles estão sempre do lado da Globo contra o Brasil. E aí eles ficam fazendo muito conteúdo contra o Bolsonaro, ganhando muitos seguidores de esquerda, muitos petistas seguindo aí esses juristas. Aí chega na hora eles falam, não, mas olha, as medidas cautelares que o Cid tinha, se você olhar, ele não podia se comunicar com outros investigados, nada indica que ele fez. Olha, ele não podia tirar a tornozeleira eletrônica, nada indica que ele fez. Ele não poderia, exceto o investigado, o pai dele e a esposa dele, que são investigados. Ele não poderia sair sem autorização, não fez. Não poderia fugir do Brasil, não fez. Então não se justifica a prisão do tenente-coronel Cid. O cara fez uma armação dizendo que a delação dele é fake. Fez uma armação com o bolsonarismo, um negócio orquestrado. Isso é obstrução de justiça claríssima. E aí os bolsonaristas usaram isso para questionar o Alexandre de Moraes. Pois bem, no meio disso, o Bolsonaro foi avisado já logo depois da prisão do Cid o seguinte: ô Bolsonaro, vamos pegar você agora, viu? Agora tá ruim, viu? Isso tudo é fechando o cerco para pegar você. Agora imagina se realmente eram os interlocutores a mando do Bolsonaro que estavam pressionando o Cid. Só imagina se for comprovada aí essa trama. E lembremos, todos os envolvidos são pessoas comprovadamente muito burras. A chance deles terem deixado inúmeros vestígios no meio dessa armação aí, no meio do planejamento dessa armação, é gigantesca. Então veremos aí o que está para acontecer. Tá, e aí os advogados falaram, olha, agora a nossa
tentativa aí tem que ser alguma coisa mais midiática, alguma coisa aí. O Bolsonaro não fez mais post nas redes sociais dele, ele apareceu num evento do PL Mulher, não falou nada sobre isso. Nada, nada, nada. Você vê o discurso de 2 minutinhos do Bolsonaro. 2 minutinhos. Ele falou. O Bolsonaro falou 50 segundos e falou: já passei da metade do meu discurso. Olha pra mexer assim, continua falando e acaba. Ele não falou nada de investigação, nada sobre isso, entrou e saiu. Rápido. E só porque ele é obrigado, o PL obriga o Bolsonaro a participar dos eventos, não interessa qual seja a situação jurídica dele. Se ele estiver solto, tem que ir no evento. Pois bem, e aí o que acontece? Nisso aí, eis que tem um advogado lá na extrema-direita que sempre, sem ninguém pedir, ele entra com pedidos no STF. E aí ele entra com pedidos em nome de alguns réus. Quase sempre, ou 99% das vezes, os pedidos dele são negados pelo Supremo Tribunal Federal. Mas, até então, ele fazia os seus pedidos, aí ele divulga lá nas redes sociais dele, fala que ele está tentando, dentro das 4 linhas, contra essa ditadura jurídica e tudo mais. Provavelmente esse cara vai tentar ser candidato a vereador esse ano, ou a deputado daqui 2 anos. Chuto eu que é a vereador esse ano e a deputado daqui 2 anos também. Aí o que acontece? Ele fez um pedido de suspeição do Alexandre de Moraes, dizendo que, olha, o Bolsonaro está sendo perseguido, o Alexandre de Moraes é um ditador, ele está ali cometendo inúmeros crimes contra os investigados aí disso aí, ele é quem decide quem prende, quem solta, na hora que prende, na hora que solta. É óbvio, ele é juiz, o juiz decide a hora que prende, a hora que solta. Literalmente é o trabalho de um juiz criminal decidir a hora que prende, a hora que solta, quem prende e quem solta. É literalmente o trabalho do juiz, mas para os bolsonaristas é um escândalo que o juiz decida. Tá, e aí ele pediu a suspeição do Alexandre de Moraes. Eis que o pedido chegou ao Supremo Tribunal Federal e lá, não importa o quão canalha seja um pedido, ele sempre é ali apreciado. Às vezes não julgam nem o mérito do pedido. Você fala, ó, isso aqui tá no lugar errado, tchau. Mas, enfim, foi lá e aí foi sorteado um ministro. Caiu num ministro que gosta do Bolsonaro, que é o Fux. O Fux é aquele que estava ali no final do governo Bolsonaro, em dezembro de 2022, tem declaração do Fux dizendo que o Bolsonaro é um cara do bem. É um cara que tem boas intenções para o Brasil. Naquela semana em que o Fux falou isso, o Bolsonaro estava reunido com os generais para dar golpe de Estado. Aí você fica, caramba, né? Fux, aquele que o Sérgio Moro dizia, in Fux we trust. Quer dizer, no Fux nós confiamos. Para quem não sabe, na nota de dólar está escrito in God we trust, que é em Deus nós confiamos. Ou nós confiamos em Deus. O Moro trocou God, Deus, por Fux, que é esse ministro do STF. Para você ver como esse é canalha fascista. Um dos piores. Olha, se teve um dia em que a Dilma Rousseff acordou e tomou uma das piores decisões da sua vida, foi o dia em que ela resolveu nomear esse lixo para o Supremo Tribunal Federal. Olha que nomeação. Se bem que todas as nomeações da Dilma para o STF, eu vou falar uma pior que a outra. Nossa, se a Dilma deixasse o Temer fazer as nomeações, o Temer fez uma só, foi o Alexandre. Olha que o Temer era golpista e tudo mais, mas de nomear para o STF o Temer entendia, viu? A Dilma nada. Só traidor. Pois bem, aí o que acontece? Caiu nas mãos do Fux. Antes que o Fux julgasse, o Weingarten, logo depois da prisão do tenente-coronel Cid, o Weingarten, ou outro advogado do Bolsonaro, o Bueno, eles tiveram aí uma mudança quanto a isso. Antes, este advogado fazia pedidos em nome do Bolsonaro, ele chegou a pedir um habeas corpus para o Bolsonaro, quando o Bolsonaro estava para ser preso, logo que saiu o caso das joias. Aí os advogados do Bolsonaro, nada. Foi negado o habeas corpus. Depois ele pediu um outro habeas corpus para o Bolsonaro, quando se descobriu que o Ossef comprou o relógio de volta para o Bolsonaro devolver, e que estava sumido um dos relógios. Também foi negado. Mas a defesa do Bolsonaro, suave na nave, não tem problema esse cara aí sair entrando com pedido, vai que dá certo. Agora, depois da prisão do Cid, os advogados aí, eles têm a certeza de que o Bolsonaro será preso muito em breve. Aí eles, opa, isso pode melindrar o Alexandre de Moraes? A gente está pedindo a suspeição dele aqui, e a gente não, um outro advogado, peraí, a gente tem agora, eles têm estratégia. Agora, não pode qualquer um chegar pedindo. Então, antes do Fux julgar, os advogados do Bolsonaro entraram na STF dizendo, olha, desconsiderar qualquer pedido feito por esse outro aqui, não importa se é benéfico para o Bolsonaro ou não. Esse cara não é advogado do Bolsonaro, ele não é representante do Bolsonaro, finge que não viu. Bateu o desespero.
Bateu o desespero. Antes, não tava nem aí se vai melindrar o Alexandre de Moraes, melindrar, né, incomodar, se o cara tá lá, faz uma petição bem agressiva contra o Alexandre para ser sorteado. Não é a primeira vez que ele pede a suspeição do Alexandre, tá? Esse advogado. Ele não é advogado oficial do Bolsonaro, é só um advogado da extrema-direita. Aí os advogados falaram, não, esse cara não é advogado do Bolsonaro, vaza. Aí o Fux negou, né? Falou, não, não tem como, né? Se o próprio Bolsonaro não quer que seja apreciado o pedido, eu vou negar. O Fux negaria de qualquer jeito, que ele não pode, ali, monocraticamente, determinar a suspeição de um juiz sem prova nenhuma, sem motivo algum. Mas, olha, ainda mais de um colega do STF que é relator de outro caso. Mas olha, que vergonha que passou o advogado. Foi desautorizado pela defesa do Bolsonaro. E a defesa do Bolsonaro agora já deu a pinta de que, ó, estão realmente com medo. Porque agora eles estão com medo até de pedidos feitos por terceiros e que possam incomodar ou enfurecer o Alexandre de Moraes. Ou seja, tem agora uma preocupação no núcleo jurídico do Bolsonaro que é com o humor do Alexandre de Moraes. Antes eles não se preocupavam com o humor do Alexandre de Moraes, nada, era só ataques. Agora, pô, o Alexandre pode ficar bravo com isso. Se ficar bravo, o Bolsonaro pode ser preso. Então é melhor... Não, ó, gente, não fui eu que tô pedindo a sua suspeição agora, viu, Alexandre? Eles falam sobre o Alexandre tem que ser suspeito e tudo mais. A Polícia Federal está numa linha de investigação de que essa sabotagem aí do Cid, a investigação, né, tentativa de sabotagem, foi orquestrada com o bolsonarismo exatamente para pedir a suspeição do Alexandre de Moraes. Para dizer, ó, o Cid está dizendo que foi obrigado, que o Alexandre já tem a sentença pronta, vamos pedir a suspeição desse ministro, e aí cai com outro ministro e a gente pede aí o fim de todas as investigações. Eles tentam fazer um paralelo com a Lava Jato, porque eles acreditam que quando se fala da Lava Jato, e na Lava Jato teve uma perseguição danada, os petistas ficam sem argumento, porque olha, tá vendo, o Lula também falou que foi perseguido, e aí eu também tô falando, eu posso falar. E o Lula foi solto depois disso, vocês não dizem que foi perseguido? Então, tá vendo? Aqui também tem. A diferença é muito grande. Na Lava Jato, até hoje, não apareceu uma prova lá do negócio do triplex contra o Lula. Uma prova. Na sentença do Sérgio Moro, estava escrito fatos indeterminados. Quer dizer, ele não conseguiu achar uma prova, condenou ali por um meio jurídico que nem existe no Brasil. Ninguém pode ser condenado por fato indeterminado. Sérgio Moro disse ali na sentença que o Lula recebeu a reforma de um apartamento que não era dele como propina. Só que propina você recebe em troca de algo. Aí não tinha o que o Lula deu de volta, então ele colocou fato indeterminado. O pior é que não tinha nenhum apartamento, não era do Lula, nunca dormiu lá, ou seja, era tudo uma farsa. Mas pra Rede Globo tava ok. Rede Globo lá, Merval Pereira, Miriam Leitão, todas aquelas jornalistas que hoje a esquerda ama lá do Globo News, todas elas até se denominavam as minas do impeachment. Porque quando elas faziam perseguição ao Lula e a Dilma e teve impeachment, elas tiraram uma foto no dia do impeachment da Dilma rindo. Todas as jornalistas da Globo News ali comemorando o impeachment da Dilma. Essas aí, que hoje muitos acham que são progressistas, mas que é só a Petrobras acabar com a mamata dos acionistas patrocinadores da Globo que pagam um salário milionário desse pessoal aí, que aí todos esses jornalistas e essas jornalistas, eles se voltam contra o Lula e aí dizem que não, isso é um erro, isso é não sei o quê. Esses dias aí, veio à noite numa Globo News, uma analista dizendo que a Petrobras não pagar os dividendos é um erro histórico, que a Petrobras não tem nem no que investir. Meu, esse pessoal é muito bem pago para ferrar o Brasil. Quem acredita nele está ferrado. Não é, nossa, eles estão falando errado, não, eles estão desinformando deliberadamente, eles sabem que estão mentindo, eles sabem que isso é mentira, eles sabem que se as pessoas acreditarem nisso é pior para o Brasil, e eles continuam ali, porque afinal estão ganhando para isso. Até ninguém é escolhido se não se sujeitar a isso, né? Então, depois de um tempo vão embora. Mas olha, uma loucura. Pois bem, voltando aqui ao Bolsonaro, o Bolsonaro sabe que no futuro ele pode ter apoio aí desse pessoal, porque esse pessoal apoia todo mundo que seja contra um governo realmente progressista no Brasil. Então, quanto mais o Lula vai avançando nas pautas importantes para a soberania do Brasil e para o Brasil se desencilhar das garras do imperialismo americano e europeu, os europeus também fazem imperialismo com o Brasil, viu? Menos porque os americanos não largam o osso, não largam o filé, mas os europeus também fazem. Quanto mais o Lula conseguir fazer isso, desencilhar a gente do imperialismo, mais essa imprensa vai se unir à extrema-direita. Eles podem não gostar do Bolsonaro porque já deram uma chance a ele e ele jogou essa chance pelo ralo. Bolsonaro foi eleito com amplo apoio da Globo, com amplo apoio do mercado financeiro. Você via entre 10 analistas na grande imprensa
Diziam que o Paulo Guedes era o gênio da lâmpada mágica, que o Bolsonaro escolheu muito bem seus ministros, que só tem militares, que são pessoas honradas, só tem gente assim, quadros técnicos, o Moro na justiça, Paulo Guedes na economia, lembra disso? Esse mesmo pessoal, depois o Bolsonaro conseguiu cortar todas as pontes que tinha com eles, passou a atacar a imprensa, passou a atacar as instituições, passou a atacar todo mundo, se ferrou. Tá, aparece amanhã Tarcísio, Nicolas, Zema, qualquer outro que não vá fazer essa parte aí de atacar a imprensa, atacar as instituições e brigar com o mercado financeiro. A imprensa não quer saber se é fascista, se ele manda a polícia matar 100 pessoas e fala, e daí que morreram, tem que matar mais mesmo. Não quer saber se ele fala que tem que atirar na cabecinha, não quer saber. Esses mesmos jornalistas progressistas se unem a esse pessoal para fazer oposição à esquerda. Saiba muito bem disso, viu? E o Bolsonaro sabe disso, ele sabe que, mesmo ele estando aí na iminência de prisão, muito em breve, se outro fascista eleito, pode dar um indulto para ele. Ele sabe disso. E que com a extrema-direita e a imprensa se aliando muitas vezes, se o governo Lula ficar em determinado momento muito fragilizado perante a opinião pública, tem uma chance maior do Bolsonaro criar ali um clima político para uma anistia para ele. É isso que o Bolsonaro quer, tá bom? É só isso. Desestabilizar o governo Lula para que tenha uma chance maior de anistia. A má notícia para ele é o seguinte, a justiça não vai mudar. Ó, não sei, talvez daqui 5, 10, 15 anos, talvez mude aí alguma coisa, mas hoje a iminência é a seguinte, é da Polícia Federal acabar as investigações aí nas próximas semanas, próximos meses, indiciar todo mundo e já começar a pedir as prisões. Veremos. Eu peço a sua inscrição no canal. Falou!